alguma prática. Elisa, para quem não sabe, é especialista em Ho'oponopono, master em PNL, é, é coach também, né, Elisa? Você trabalha como coach. Mãe, né, que é um baita desafio. Apesar de não ser um título, é um baita desafio, né? Ser uma mãe é uma baita dádiva e com certeza você desempenha muito bem. E graças à inteligência emocional que também te ajuda, né, Elisa? Verdade. Eu já quero agradecer aqui a presença e honrar a presença da minha mãe que está aqui participando. Um beijo, mãe. Não liguei para você porque estou aqui com o Léo no trabalho. Um beijo para meu marido que também está aqui participando. E esse alicerce todo que eu tenho à minha volta é que me permite, sabe, Léo, poder desfrutar desse caminho que eu escolhi, desse propósito que eu escolhi seguir. Então, é honrando eles que eu sigo o meu caminho e que eu vou criando aí esses percursos, né, de colocar para frente aquilo que eu acredito. Sim, com certeza. E como o próprio Dr. Jairo Mancilha, né, diretor do nome, fala, o caminho se faz ao caminhar. E muito mais do que ir na frente é ir junto. Eu acredito muito nisso. Então, se você pode, com certeza, ir mais rápido se você for sozinho, mas quando você vai junto, você vai mais longe, né? Poderia ser só eu falando sobre inteligência emocional, só você falando sobre inteligência emocional. Mas é que a gente reúne as pessoas que a gente gosta, que estão junto com a gente para crescermos juntos, né? Afinal, eu acho que a vida é o contato humano, é a gente se juntar. E, principalmente agora com a pandemia, quando a gente foi um pouco privado, né? Na verdade, no comecinho, bastante privado de ver as pessoas que a gente ama, de estar em lugares que a gente gostaria de estar, que a gente, de fato, precisou trabalhar essa inteligência emocional. Né, Elisa? Verdade. A vida, esse movimento da vida mostra que a inteligência emocional está em saber lidar com esses desafios, porque eles estão aí. Eles são necessários para a gente mudar de etapa, para a gente evoluir, para a gente aprender. Agora, quando a gente alimenta a nossa inteligência emocional, quando a gente alimenta esse olhar diferenciado para os desafios da vida, procurando qual é o aprendizado que eu tenho com aquilo, em que eu preciso melhorar, em que eu preciso crescer, o que eu não estou vendo que está sendo demonstrado para mim. Então, quando a gente trabalha a inteligência emocional, e lá na PNL a gente vê muito isso, muitas ferramentas para a gente poder entender essa parte tão poderosa e mentirosa que é a nossa mente, a gente desfruta dos nossos recursos, a gente desfruta de saber o que realmente a gente quer, a gente clarifica os nossos pensamentos e consegue realmente prestar atenção o que é importante e dar o real significado ou dar o melhor significado para aquela situação, para aquele fato, enfim. Com certeza. E tudo que acontece à nossa volta, né, como você bem mesmo falou, Elias, serve de informações, serve de feedback para a gente fazer. Ou seja, se algo não deu certo, não quer dizer que nunca vai dar certo. É só uma maneira diferente. E, obviamente, se não deu certo, o que que não deu certo? Qual é a melhor emoção para eu ter ali naquele momento? Se é um projeto de vida, se é na minha relação com o par, se é na minha relação com a minha família, se é no meu trabalho. Como que a gente reconhece essas emoções? E já entrando mais no tema de inteligência emocional, para quem não sabe, basicamente veio lá do Daniel Goleman, né, um psicólogo, é uma área da psicologia que entende como usar melhor as emoções. Então, a gente tem inteligência musical, vocês podem ver aqui um violão, que a gente pode desenvolver. E a inteligência emocional é algo que também pode ser desenvolvido. Então, não é aquela pessoa é muito inteligente emocionalmente. Aquela pessoa tem uma inteligência musical fantástica, uma inteligência para fazer algum esporte, por exemplo. Então, ela pode ser trabalhada. E tem uma pesquisa, Elisa, não sei se você sabe, ou o pessoal que está nos assistindo, que a maioria das pessoas são contratadas pelo que elas fazem. E a maioria, cerca de 50%, 60%, são demitidas ou não ficam no trabalho pelo que elas sentem, pelo que elas, de fato, pela inteligência emocional. Então é um número muito alarmante, né? Um desafio. Então, se você sabe fazer algo muito bem, só que se você não tem a inteligência emocional bem trabalhada ou reconhecer como são suas emoções, saber como melhor tirar o melhor proveito delas, enfim, não vai ser no trabalho, não vai ser na família que você vai ter uma boa relação.
Isso que você está falando é comprovado, né, Léo? Que a maioria dos problemas está nessa falta de gerenciamento das emoções. E é tão bacana quando a gente pode desfrutar de poder gerenciar isso da melhor forma, poder ter esse olhar de observador de você mesmo e poder se melhorar. É tão transformador esse caminho, tão revelador, que isso reverbera em toda a sua volta. E hoje em dia, acho que foi na virada de 2000, já começou a inteligência sistêmica também, que está além das minhas emoções, que está na emoção do campo, daquilo tudo que está na minha volta, daquele sistema todo que eu estou fazendo parte. E aí, quando você consegue conectar, que a gente aprende também na inteligência emocional lá, estudando, a conectar as suas emoções com a emoção do outro, com a emoção do campo, aí tudo fica fluindo, né? Sim, sim. E segundo o Daniel Goleman, né, que foi o primeiro desenvolvedor a falar de fato sobre, com esse termo, inteligência emocional, a inteligência emocional tem 5 pilares. O primeiro delas é conhecer as nossas próprias emoções. Então, raiva, felicidade, medo, tristeza são genuínas. Então, não é sobre a gente não sentir raiva, sobre a gente não sentir medo, a gente não sentir... Incontrolável, né? Exato. Isso é incontrolável. Isso mostra que nós somos humanos. O que a gente vai fazer com essa emoção que surge, isso que é a diferença. E aí a gente entra no segundo pilar, Elisa, que é sobre controlar as emoções. Eu, particularmente, como bom penalista, não gosto muito do termo controlar, porque controlar significa algo que está fora do seu... como está fora do meu controle, eu quero controlar. Eu prefiro entender como gerenciar as emoções. Eu não quero controlar a minha raiva. Eu quero que ela venha genuinamente e o que eu faça com essa raiva possa ser gerenciado. Seja uma injustiça, por exemplo, seja algo que não faz parte dos meus valores, seja algo que eu estou vendo que está acontecendo de errado. Então, não é errado você sentir uma emoção, seja de felicidade, seja de alegria, qualquer que seja. O que a gente está propondo aqui é entender como ela foi criada e, a partir desse momento, a gente agir diferente. Esse é o segundo pilar. São 5, né, que você falou, né? Isso, são 5. Só o terceiro... um adentro rápido. Sim. É muito interessante quando a gente entra nessa seara desse estudo, né, desse autoconhecimento, desse olhar para dentro, perceber esse caminho que faz, sabe, Léo? Porque realmente a emoção não tem como a gente controlar. E eu acho que a eficácia da emoção está justamente nessa falta de controle, senão a gente também fica muito um robozinho. Então, é necessário, até para nossa proteção, a gente não gerenciar essa emoção. Deixa que a nossa sabedoria maior aumenta as nossas pupilas, faz a nossa mão tremer, perder o ar, aquele frio na barriga, o coração bater mais rápido. Enfim, deixa a nossa sabedoria interior jogar aquela descarga de adrenalina quando é necessário. Mas quando a gente trabalha esse estudo, vai desenvolvendo essa vida interior, a gente consegue tomar a consciência mais rápido disso que a gente está sentindo. A gente consegue ter a consciência do porquê a gente está sentindo. E aí, quando a gente vira essa chave da consciência dessa emoção que foi despertada e consegue identificar a razão que isso está sendo despertado em mim, eu consigo gerenciar isso da melhor forma possível. E isso é que é o mais bacana. Sim, e isso já entra no terceiro pilar, né? Que é o pilar da automotivação. Enquanto isso, eu vou responder aqui a pergunta da Sandra. Inteligência emocional é diferente da inteligência entendida como ser inteligente? Sim, podemos dizer que sim. Podemos dizer que, por exemplo, uma pessoa que tem um doutorado em física é inteligente em um determinado assunto. Então, existem vários tipos, né? Exatamente, existem vários tipos de inteligência. Uma inteligência lógica, por exemplo, para jogar um xadrez, uma inteligência estratégica, e o que a gente está propondo aqui é inteligência emocional. É como utilizar as nossas emoções, o que a gente sabe sobre as nossas emoções, reconhecê-las e tirar o melhor proveito delas. E o terceiro pilar, Elisa, você bem falou aqui, é a automotivação. Então, quando vem algo no mundo externo, algo que a gente está percebendo na nossa realidade, seja ouvindo, vendo, falando, sentindo, ou até mesmo provando, a gente automaticamente vai dentro do nosso sistema, dentro do nosso cérebro e fala: o que está acontecendo aqui dentro? Então ele manda uma resposta. E geralmente essa resposta, se a gente não tem a inteligência emocional bem trabalhada, ainda a gente vai com o pé na porta, né?
trazer aqui uma forma de falar, ele já vai com o pé na porta. Então, a automotivação, que é o terceiro pilar da inteligência emocional, passa por entender o que está acontecendo de forma inconsciente para trazer, como bem a Elisa trouxe, para a consciência. Ou seja, quando eu vejo uma injustiça, eu sinto raiva. O que essa raiva está dizendo sobre mim? Que motivações fazem eu sentir essa raiva? E como eu pretendo agir? Então, é sobre dar um passo para trás. Porque, justamente, todos nós temos uma inteligência interior. Como as emoções elas despertam de forma inconsciente e incontrolável, existe uma razão de proteção interior para aquilo ter sido despertado. Se eu não consigo desenvolver esse olhar do porquê, o que está por trás, né? A gente lá na PNL fala muito da intenção positiva, daquela emoção, daquele sentimento, daquilo que está brotando dentro de mim, e eu não consigo alimentar aquilo da melhor forma. E aquilo pode ser somatizado, enfim, pode ser descontado em uma pessoa que não tem nada a ver, pode ser desvirtuado para uma doença, para algo, uma enxaqueca, enfim, para outras coisas da vida que chega no caos, né? Exatamente. Aí a gente vem para o terceiro pilar. Como somos seres que... Para o quarto pilar, né? O terceiro fala sobre motivação. O quarto pilar é o pilar da empatia. O que eu entendo por empatia? Que eu acredito que o Daniel Goleman, quando fala sobre inteligência emocional, para mim faz muito sentido. Empatia é se conectar com o outro. Primeiramente, com a gente mesmo, entender o que acontece nesse emaranhado de coisas, de experiências na nossa mente, e depois se conectar com o próximo. Então, empatia não é sobre esquecer de mim e pensar no outro. É sobre caminhar juntos, sobre reconhecer, inclusive, as emoções que estão do outro lado. É sobre, às vezes, dar um passo para trás, ver o que eu estou sentindo e o que eu estou fazendo para o outro sentir. Então, se a outra pessoa está sentindo medo na minha presença, se ela está se sentindo insegura, como que a gente pode trabalhar isso? Pensando na empatia. E com certeza, Elisa, a PNL pode nos ajudar muito, né? Tem uma técnica, para mim, é uma das mais simples e mais fantásticas, que é a de Qual que é? Me conta a sua perceptuais. preferida, nisso. Conta Olha, pra mim. para mim, eu sou suspeito que tem muitas muito boas. Eu acredito que a de posições perceptuais, né, que a gente chama de diferentes percepções dentro de um sistema, dentro de um relacionamento. Para quem não conhece a terminologia da PNL, posições perceptuais é sobre ver uma situação de diferentes pontos de vista. Leonardo Boff dizia, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, eu estou olhando aqui para vocês, mas vocês não estão vendo, não conseguem ver o que eu estou olhando aqui atrás do celular. E eu também não consigo ver as pessoas que estão aqui, só de repente aqui no chat. Então, é sobre se colocar no lugar do outro, né, Elisa? Essa mudança de lugar e ver a situação de um outro ponto, de uma outra perspectiva, realmente abre o nosso mapa mental, abre a nossa mente, da gente perceber que não existe só isso, né? A gente é tipo um cavalo, né? Que fica olhando só assim, e quando você tira isso aqui, você vê que tem um mundo à sua volta, que existe uma coisa maior, quando você então se coloca de fora mesmo como observador daquela situação, aí que você abre mesmo as possibilidades para aquilo. É muito interessante isso. E às vezes aquele problema, aquele caos se torna até menor, né? Quando você se distancia. Sim, com certeza. E aí a gente entra no quinto pilar, né? A gente já entende o que são as emoções, o que é uma emoção, que é muito diferente do que é sentimento. Emoção primária, que todo ser humano, inclusive as crianças, podem ter, que é surpresa, raiva, ou, às vezes nojo. E o sentimento é o que vem depois da emoção. Então a gente sente raiva, depois de sentir raiva a gente fica chateado. Ou a gente fica motivado a fazer algo para ajudar aquilo lá. Então, se a gente sente, tem uma alegria interior, né, que é uma inteligência já inata da gente, o que a gente faz com essa alegria? Eu posso pensar, caramba, tá tudo muito legal agora, alguma coisa vai dar errado. Ou não, cara, tá tudo muito bom. Como que eu posso melhorar? Então, entender essa inteligência emocional, a automotivação de você se abastecer das suas próprias emoções, empatia, se conectar com o próximo, e o quinto pilar é saber se relacionar interpessoalmente. Porque uma vez que entra, né, dentro de você, você já está bem relacionado com as suas emoções, as suas relações interpessoais
seja no trabalho, seja com seu filho, né, Elisa? Diga aí, como que você utilizou a PNL? Como que foi para você? Você provavelmente já tinha uma formação de coach, né, antes da PNL. Como foi para você o estudo da PNL? Como ela te ajudou nessas relações interpessoais que você tem? É fantástico, Leonardo, como a gente pode agregar os nossos relacionamentos, mesmo sem ser trabalho. Não estou nem colocando trabalho bastante, mas sem ser trabalho mesmo. Familiar e com amigos, essa nova perspectiva, essa nova visão que a gente tem com a PNL. Quando a gente começa a alimentar a nossa vida interior, a gente começa a perceber o mundo exterior de uma outra forma. Então, aquele desafio, aquele problema, aquela pedrinha que subiu na sua frente, aquela parede que está ali, você já não vê ela como se fosse aquele chaveirinho que você quer balançar para todo mundo, quer mostrar para todo mundo, se fazendo de vítima ou enfim. Você já se coloca numa outra posição. Você já consegue ver além daquilo, porque você consegue, como você alimentou a sua vida interior, você tem definido os seus valores, o que você quer, o seu propósito, porque todo mundo tem um propósito. Eu tenho um propósito, você tem um propósito, Sandra tem um propósito, Fernanda que está aqui, um beijo, Fernanda, tem um propósito. Todo mundo tem um propósito. Então, na PNL, como ela te ajuda a definir muito bem isso, o que você quer da sua vida? Então, se você tem isso definido, quando vem um desafio, veio esse desafio. E diante desse desafio que está aqui na minha frente, o que eu tenho que fazer para eu atingir o meu propósito? Por onde que eu vou passar? O que eu vou aprender aqui? Onde que eu vou evoluir para subir para o próximo nível? Então, a PNL traz esse aprendizado muito grande e fica muito rico. Muito rico. Sim, Elisa, a gente fala muito sobre PNL, né? E se você não sabe o que é PNL? O que é essa danada da PNL? A gente falou sobre inteligência emocional, entrou em PNL. O que é PNL? PNL é programação neurolinguística. O que é a programação neurolinguística? Como o próprio nome diz, é como a nossa mente funciona e como ela cria, através dos nossos sentidos, a nossa realidade. Então, olha que legal isso. A gente não reage com o que é real. A gente reage com a nossa percepção da realidade. Então, por exemplo, se eu e a Elisa estamos numa sala de aula e a gente dá uma olhada, por exemplo, no final de uma aula de PNL. Então, cada um de nós vai ter uma percepção diferente daquela aula. E isso é de acordo com o quê? Com a nossa vivência, com as nossas experiências, com as nossas crenças. E o objetivo da PNL eu quero fazer algo bem. A minha estrutura, a minha programação atual me ajuda a chegar lá? O que está impedindo de chegar? Então, através de algumas técnicas de PNL, na verdade, a maioria das técnicas da PNL, a gente consegue identificar pequenas lacunas, às vezes muito pequenas mesmo, que a gente tem na nossa percepção que impedem a gente de chegar onde está lá, onde a gente quer. E da mesma forma, entender o que a gente já conquistou e qual o modelo mental que a gente fez para, por exemplo, conseguir um emprego ou, por exemplo, para ter sucesso em um projeto e replicar isso em outras áreas da vida. Então, a PNL nos ajuda a, de fato, reconhecer como a gente está pensando, como a gente está processando a nossa vida, a nossa realidade e tirar o melhor proveito. E, obviamente, isso tudo tem a ver com inteligência emocional, né, Elisa? Essa inteligência emocional da gente perceber que aquela interferência que está ali é uma forma de apurar os nossos recursos, da gente descobrir, da gente aflorar, da gente dar vida aos nossos recursos, eu acho fantástico, Leonardo. E esse caminho da gente perceber a minha situação atual, a PNL traz muito essa visão. Você perceber a sua situação atual, o que você quer, o que você tem para chegar lá, qual é o caminho, qual é a estratégia, para onde que você vai criar isso. E aquilo que isso que você falou da modelagem, né? O que você já fez, que teve sucesso, que você pode repetir, pode melhorar, pode ajustar. E outra coisa importante que eu acho da PNL é que ela mostra a importância do significado. Então, às vezes, a pessoa fala assim, minha vida está um caos, a minha vida está um caos. Tudo depende do significado que a gente dá. Porque, às vezes, o que é caos, para mim, como você falou das posições perceptuais, para o outro não é caos. O que é caos para o outro, para mim, não é caos. Então,
tudo depende do significado. Então, na PNL, a gente aprende muito isso também, a ressignificar, a dar o melhor significado diante daquela situação. E quando a gente consegue perceber aquele caos como uma oportunidade de aprendizado, porque a vida é dual. Se ali tem um caos, tem uma vantagem também. Tudo na vida tem uma dualidade. Então, quando a gente tem esse olhar, quando a gente busca esse olhar, é quando a gente começa a ficar alimentando a nossa inteligência emocional. Agora, enquanto a gente fica com o olhar só no desafio, só no problema, só levando assim como um chaveirinho, eu brinco que é um acessório. Tem gente que leva como acessório o problema para todos os lados que vai. Quando você faz isso, aí você está alimentando a sua ignorância emocional. Uma metáfora, eu não lembro se é uma metáfora ou uma história de um monge que pergunta qual o lobo que você quer alimentar dentro de você? Aquele que vai reclamar da vida ou aquele que quer agradecer por mais um dia que nasceu, por pessoas ótimas ao seu lado? Então, tudo isso, a inteligência emocional, na teoria, ela é fantástica, mas se ela não for para a prática, vai ser só conhecimento. Né? Existem bibliotecas aí sobre inteligência emocional, vários outros temas, mas se a gente não praticar e não colocar no nosso dia a dia, não adianta de nada. Sentir, a gente vai fazer... né? Correr, né? Exatamente. Né? É como a gente fala um pouco na PNL, é trazer para o músculo. Se você tem aquele conhecimento e você não aplica ele na sua vida, não adianta de nada. É a mesma coisa do que a gente ficar 10 horas aqui. Eu tá com a dor de cabeça, mas deixar ele ali no armário, né? Não vou tomar, não. Já comprei o remédio, né? Não vou tomar, não. É a mesma coisa. Comprar o remédio, mas não tomar. Essa prática realmente é muito importante, bem transformadora. Sim, e o que a Fernanda acabou de falar, que ela gostou sobre essa dualidade, é isso aí, Fernanda. A gente não somos só sombra e não somos só luz. Então, o objetivo não é a gente não ter sombras. Né? Óbvio, quanto mais luz a gente tem, não é focar na sombra, é focar na luz. Porque quanto mais luz a gente tem, menos sombras a gente vai ter. E não é ruim ter sombras. Elas nos ajudam a mostrar para onde a gente deve ir, o que a gente quer fazer. Então, às vezes, a inteligência emocional pode ser esse caminho. Então, você está diante de um desafio na sua vida e ela pode te ajudar a chegar lá. Né? Essa clareza, né, Léo, da gente identificar o real significado das nossas emoções e poder desfrutar disso é muito importante para a gente poder realmente gerenciar tudo à nossa volta. Porque como depende desse significado, disso que eu estou... o que eu acredito, o que eu não acredito, isso tudo a gente pode trabalhar com muita segurança quando a gente faz aquela tétrade, logo no início. Da gente se auto-observar, da gente ter esse autocuidado, essa auto-preocupação comigo. Aí eu volto a falar, a vida interior, tudo começa na vida interior. Não posso ter sucesso fora se o meu palco de dentro não está repleto do meu eu presente, do eu sou, do meu eu estruturado, do meu self fortalecido. Não adianta. Então, é preciso realmente eu estar atenta à minha linguagem, à minha postura, aos meus significados, às minhas crenças. E o que você falou agora, o meu foco. Eu tenho a minha luz e eu tenho a minha sombra. É onde que eu estou colocando o meu foco? Eu preciso da minha sombra para alimentar a minha luz, para perceber o que eu ainda posso melhorar na minha luz. Mas eu preciso dela também. A dualidade é necessária. O brilho se dá no contraste. Se só tivesse a luz, como é que ia ter a sombra? Né? Então, é muito importante isso. E a gente trabalha muito isso na tétrade e consegue realmente modificar estados emocionais com isso. E eu vou até fazer um desabafo que hoje na academia, foi um caso real mesmo comigo, numa aula de pilates de solo, eu falei para minha amiga, não sei nem se ela está aqui, que ela vinha assistir essa live. A gente fazendo o exercício, falei para ela, Regina, olha para cima, joga o olhar para cima. Joga o olhar, não olha para baixo não, porque senão você fica alimentando já algo interno, que a gente estava sofrendo no exercício. Eu falei, olha para cima. Ela falou, Elisa, melhorou muito. Ela já falou para outra do lado, olha para cima. Aí quando terminou, ela falou, por que você não fala isso pro professor? Fala isso para todo mundo. Eu falei, não é assim, Regina, eu falo para você. Se você contou para o outro, tudo bem. Mas eu não vou ficar também balançando a bandeira. Mas faz uma diferença danada a fisiologia, Léo? Sim, e a Alissa tocou num ponto muito importante aqui, que era até o próximo assunto, e já vou trazer vocês aqui para uma prática. A gente está falando muito de coisas na nossa prática do dia a dia, né, na prática de alguém que já fez PNL, que ainda
está se desenvolvendo em PNL, né? A gente nunca deixa de aprender sobre nós mesmos, né, Elisa? E a Elisa tocou aqui um ponto muito importante, a tétrade. O que é a tétrade? A tétrade, como a própria palavra diz, são 4 pontos onde a gente acredita que, a gente do INAP acredita que se formam as nossas emoções. Então, o primeiro ponto é a nossa fisiologia, o nosso corpo. Então, é como se a gente colocasse aqui no meio, pessoal, as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos estados emocionais. Então, por exemplo, pensa numa situação não muito legal. Você que está aí, faz essa prática com a gente. Pensa num momento, numa emoção, num sentimento, num estado não muito bom que você experimentou hoje. Agora pensa em como o seu corpo fica. Quando a gente fala de fisiologia, o nosso corpo, como que ele fica? Se é um momento não muito legal, percebe que você fica um pouco mais encolhido, mais fechado. Perceba as frases que você falou, a linguagem que você utilizou, de repente para contar o teu dia para a pessoa que estava na sua casa. Quais as palavras que você utilizou? A partir dessas palavras e da sua fisiologia, pensa onde você estava colocando o seu foco, onde você estava colocando os seus pensamentos. Por exemplo. E agora pensa o que você acredita sobre isso, sobre essa emoção, ou sentimento, ou estado emocional. Beleza. Agora pensa nessa mesma emoção e muda a sua fisiologia. Faz a famosa pose da Mulher Maravilha, a pose do super-herói. Olha para cima, né? Olha para cima. Mesmo que nesse momento você não esteja se sentindo tão bem ainda, cansado, voltando do trabalho, ou até escutando aí no trajeto de volta para casa. Bota a mão na cintura, estufa o peito, olha para cima e abre um sorriso. Deixa feia nada, Sandra. Para de ser mentirosa. E agora, a frase que você estava falando sobre você, a linguagem que você estava utilizando, traz ela para algo positivo. Ah, hoje meu dia no trabalho foi horrível. Troca para hoje meu dia no meu trabalho eu tive muitas coisas, mas que bom que eu tive a oportunidade de mostrar o que eu faço de melhor. E se não foi, amanhã vai ser. Mas fica tranquilo, tá tudo bem. Não se acomoda nisso, né? Também, né, Elisa? Não adianta nada. Você entender verdade, e se acomodar. Tá tudo bem. Verdade. Hoje foi só mais um dia. E agora, aquele foco em algo que não foi tão legal, por exemplo, tomar uma fechada no trânsito, ou ouvir um desaforo na rua, ou no trabalho, ou em casa, pensa em alguma coisa positiva que aconteceu e bota o foco nessa coisa positiva, no almoço que você de repente tomou, na paisagem que talvez você não tenha nem visto. Que aí no Rio de Janeiro, quando eu vou para o INAP, eu olho o Pão de Açúcar. Poderia estar olhando pro asfalto, mas eu olho para o Pão de Açúcar, olho para o céu, às vezes nublado, mas o sol está ali também. E o que você acredita sobre o teu dia, sobre você mesmo? E pense que o que você quer, isso é uma coisa lá do Jade, né? Que o Jade sempre fala. Pensa no que você quer para a sua vida. Uma pequena coisa que você quer hoje. Pensa que é possível, você pode, você é capaz e vale a pena. Gerenciar suas emoções. É possível, você merece, você é capaz e vale a pena. Escreve aí, pode escrever. E passa a botar esse foco em tudo que você fizer. E em tudo que você quer. Se for inteligência emocional, gerenciar suas emoções, que seja. Se for ter uma melhor comunicação na tua família, na tua relação amorosa, que seja. Beleza? Conte aí pra gente o que é. Opa, a Fernanda aqui, já até esqueci o que houve hoje. Que besteira é deixar isso tomar conta do meu humor. De fato, é o botãozinho que aperta
E o que eu estou fazendo aqui, pessoal, é algo, assim, é meio que mudar o foco, tá? Mas não é... A ideia da inteligência emocional não é toda hora mudar o foco de algo que não foi bom e olhar de forma mais positiva. Não é só isso. É entender qual botãozinho foi apertado dentro da minha programação, dentro do meu sistema, eu quanto pessoa. Se for uma injustiça, faz todo sentido você ter ficado com raiva. Mas você não pode deixar que aquela raiva te consuma o dia inteiro. Você não fala o que você às vezes gostaria de falar, óbvio, de maneira assertiva, não vai também perder a razão, e vai ficar com uma dor de garganta, vai ficar cansado, enfim, e vai achar que teu dia não valeu a pena. É ação. Isso que você falou é importante, Léo, porque a dor, às vezes, ela é necessária ser vivenciada. Às vezes, mesmo a gente não querendo, a gente precisa vivenciar a dor e passar pelo aquele ciclo necessário para poder curar. A gente só não precisa alimentar. É ficar dando palco para ela. Às vezes, viver ela, as circunstâncias da vida que colocam a gente, principalmente no momento que a gente passou de pandemia, a dor muitas vezes foi necessária viver nesse período, diante de tudo que aconteceu, né? Então, a gente teve que viver algumas dores, mas a gente não precisa ficar alimentando ela. Isso não, isso é uma opção, isso é uma oportunidade de escolher. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, menos a decisão que ela vai tomar diante dos fatos. Isso, o poder está nela. E a PNL entrega, apodera, fortalece, esclarece, mostra, te balança, assim, ó, os teus poderes aqui, sabe? A PNL faz isso, de você ver que você vive a dor que é necessário, muitas vezes, para a gente se melhorar, para a gente evoluir, para a gente aprender. A vida está aqui, a gente não vai ficar aqui para sempre, né? Isso aqui é um momento. Hoje eu tô Elisa aqui, mas, enfim. Mas é preciso aprender que eu não preciso alimentar essa dor. Aquilo que você falou, quem que você vai alimentar, né? A vida externa está o tempo todo querendo bombardear. A gente é maior do que tudo isso. É a mídia, são pessoas, é o jornal sensacionalista que não está querendo te mostrar fatos, ele quer te mostrar narrativas sensacionalistas. Então, se você ficar vendo esses jornais que só mostram aquela imagem, fica passando aquela imagem várias vezes, aí você fica gravando aquilo na sua tela mental, alimentando aquela conexão, não fica aquela imagem, aquela mesma desgraça passando várias vezes, ainda aquela letrinha embaixo, aí você está aí escutando, você está lendo, você está vendo. É muita informação para você ficar assimilando. Para que você vai ficar se alimentando disso? Você quer ficar informado? Eu prefiro, às vezes, ficar alienada. Mas se a pessoa quer ficar informada, beleza, procura algo que te informe, que não te bombardeie, sabe? Que não seja algo sensacionalista, seja apenas informativo. Porque aí você fica ligada, fica antenada do que está acontecendo, mas não fica contaminada. A PNL, eu percebi, pelo menos comigo, que ela me ajudou, Léo, a colocar uns filtros, sabe? Depois que eu alimentei, eu vou voltar lá no meu palco interior, a minha vida interior, que eu dou comidinha para ela todo dia, o meu propósito, qual é a minha motivação, é a minha família, é o amor que eu tenho pelo meu marido, pelos meus filhos, pela minha mãe, é isso que eu quero, são meus clientes, é isso que eu quero. Então eu vou seguir nesse caminho. Eu não vou ficar me prendendo nos desafios, porque não dá tempo, a vida é muito rápida. Então a PNL me mostrou isso também, que eu posso colocar uns filtros e deixar passar só o que está de acordo com aquilo que eu estou buscando. E aí eu deixo de ver, sabe, alguns desafios. Como ontem a gente viu numa aula de PNL generativa que a gente teve ontem, que você começa a praticar tanto isso que o seu olhar começa a buscar a solução inconscientemente. E eu acho que eu já estou lá, estou no caminho. É mestre de PNL, então já está bem... Já está, né? Olha só. A caminhada nunca para, né? Nunca para. Marcelo Felipe, que é um dos nossos trainers lá do INAP, né? Que é parceiro da Flui, que a gente está nos trazendo esse espaço aqui para falar sobre inteligência emocional, fala que autoconhecimento só tem data para começar. Isso. E infelizmente, Elisa, isso que você falou sobre narrativas, sobre mídia e tal, é a gente dando poder para algo que não foge do nosso controle.
Então, a gente, por exemplo, não tem hoje, dentro do sistema de ensino, vou trazer aqui público, tá? E sem entrar na questão política, tá, gente? É só para a gente entender. A gente prepara pessoas para serem inteligentes cognitivamente. Saber fórmula de química, de física, de matemática, de cabo a rabo a história do Brasil. Não que não seja importante, óbvio que é importante. Mas a gente precisa também pensar em como a gente trazer inteligência emocional para essas crianças, para esse futuro do nosso país. Não é só sobre mostrar que política é X, Y, Z, ou é esquerda, ou é direita, ou é fulano, ou é ciclano. É sobre entender as nossas emoções. A gente tem um índice altíssimo, infelizmente, de suicídio. A gente dedica um mês inteiro de Setembro Amarelo pensando em como a gente prevenir do suicídio, como prevenir, às vezes, as pessoas que estão do nosso lado, no quarto ao lado, ou são nossos parentes. Então, inteligência emocional não é um luxo, é uma necessidade no ambiente que a gente está, no caos que a gente vive. Né? E a gente continuar dentro desse caos é uma escolha nossa. A gente pode querer ou não. É uma opção. Né? É inevitável. Isso realmente é inevitável que isso nos bombardeie, mas a gente precisa pegar o controle, né? É um dos 4 poderes que a PNL falando. Pensar e sentir. Isso são poderes meus. Falar é meus comigo mesmo. Falar e agir. Falar e agir é meu com o mundo ao redor. Então, o que eu penso e sinto e como eu posso falar e agir melhor. Pensando num mundo melhor. Então, inteligência emocional não é só reconhecer emoções e é sobre ser uma pessoa melhor. No fundo, para o grande propósito de todo autoconhecimento é ser uma pessoa melhor, né, Elisa? Com certeza. A gente veio para esse mundo para adquirir isso, né? Evoluir, adquirir a sabedoria. Eu acredito muito nisso. Independente do propósito que cada um está aqui para seguir, a sabedoria é algo inerente a todos, né? E a PNL ajuda muito isso, a perceber os melhores caminhos, perceber que nem tudo que está acontecendo é para o seu pior, pode ser para o seu melhor, né? Que lá na frente você pode perceber que aquilo que a vida é pedagógica, ela está ali para te ensinar uma lição. Às vezes a gente não aprende da primeira vez, às vezes a gente tem que repetir aquela lição, né? Algumas vezes para poder entender aquilo que é necessário para a gente passar para o próximo nível. Então, eu vejo que essa percepção aumenta com a PNL. Você consegue ter mais uma percepção mais rápida desses desafios, o que eles querem te trazer de aprendizado, quando a gente coloca esses filtros, quando a gente não se prende. Aí eu vou entrar um pouquinho no Ho'oponopono, se você me permite. Quando a gente não se prende nos barulhos mentais. Que o Ho'oponopono, essa filosofia havaiana que eu desfruto, a gente consegue silenciar esses barulhos mentais. E quando a gente silencia esses barulhos mentais, a gente acessa esse outro canal, esse outro caminho de poder chegar também aonde quer. Claro, Elisa. E aproveitando, né, já estava, parece que leu os meus pensamentos, já estava pensando em fazer algo sobre o Ho'oponopono, que para mim eu acredito que é uma fantástica ferramenta para, de fato, silenciar e se abrir ao que está além da gente, né, e que a gente faz parte também. Então, se tiver alguma prática ou meditação, ou quiser até falar um pouco mais sobre o Ho'oponopono, a ideia do Ho'oponopono, fica à vontade. Você sabe que eu sou apaixonada, né, por essa filosofia havaiana. Eu desfruto muito dela. Infelizmente, não estou fazendo rodas aqui em casa, mas eu coloquei aqui no Instagram hoje, antes da live, pensando já nisso, umas frases de fortalecimento para a pessoa já começar o dia colocando uma intenção. Quem sabe colocar no celular uma dessas frases, ou usando essas como modelo, formar a sua própria frase e colocar o seu celular para já despertar, plantando no seu dia uma intenção positiva, algo que vai te nutrir, pode ser algo que vai modificar os seus pensamentos já no início do dia. E o Ho'oponopono, ele vem justamente para isso, Léo. A filosofia havaiana, que não é religião, tá, gente? Não é uma religião, é uma filosofia havaiana, que ela veio para silenciar você através dos mantras, através de ferramentas, através de várias práticas. Você silencia os barulhos mentais que estão na sua cabeça, que despertam essas emoções incontroláveis,
porque a nossa criança interior abrindo, de acordo com a filosofia, né? Abrindo o nosso baú interno, jogando as nossas memórias para cima da gente, e aí a gente acaba sentindo raiva, sentindo medo, sentindo impaciência. E é aquilo que você falou, nós somos humanos, eu não vim Nossa Senhora da Elisa, então eu posso sentir tudo isso. Agora, o que eu vou fazer com isso? Aí já é da Elisa, entendeu? Aí já é Elisa, né? Então, o Ho'oponopono te dá essa consciência. Então, você silenciando isso, que para o Ho'oponopono todos nós viemos aqui para desfrutar de bênçãos e não para ficar preso nos barulhos mentais, é um caminho muito sagrado, sabe? Para você chegar na sua luz interior, porque ele também acredita que eu, você, todos nós desfrutamos de uma luz interior, que está ligado à luz maior. A gente se nutre da luz maior. Então, nós todos somos um. Então, quando eu me curo, quando você se cura, todos nós nos curamos. Então, é uma visão bem sistêmica e bem amorosa, enfim. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando. Desprendida de preconceitos, né, Elisa? Eu acho que é uma visão, a gente... É só ser, né? E... Agradeço. E as frases, Elisa? Manda aí uma frase para uma prática, e já para a gente começar. Já dei aqui uma prática sobre a Tetras da PNL. Pessoal, tudo que eu falei aqui, eu e a Elisa, a gente está falando aqui, faz parte de um dos treinamentos que a gente está fazendo no INAP, tá? A Fluir é uma parceira do INAP em Pelotas, tá? Para cursos presenciais, e dá suporte também ao INAP em divulgação de alguns workshops que acontecem online. O próximo workshop, a gente vai ter 2 workshops. Um deles é de inteligência emocional na prática, né? Não é só inteligência emocional na prática. É um workshop de 6 horas, vai acontecer no dia 27 de novembro. Tá? Então, é só acessar lá a página Fluir DPP, se você ainda não segue, siga, e lá tem um linkzinho, e você tem os 2 workshops. Inteligência emocional na prática, e tem um workshop de metas. Final do ano. Então, se você não conquistou ainda tudo que você gostaria em 2021 e quer deixar para 2022, ou tem coisas novas que você quer conquistar em 2022, então, para mim, é um dos melhores workshops para você ter clareza, né, Elisa? Para quem faz o pré-teste do PNL, cara, se você tem sonhos, você precisa ter metas. Porque sonho sem meta é só sonho. É só isso aqui, ó. Se você ó. não constrói a meta de maneira correta, né, Léo? É muito difícil de alcançar, né? Quando você consegue perceber como você pode construir a sua meta da melhor forma, fica muito mais fácil e prazeroso alcançá-lo, que é muito importante. Porque eu acho que a vida tem que ser também divertida, leve e alegre. Não pode ser só labuta, não. Tem que ter diversão e alegria, senão também não compensa, né? Exatamente. Eu costumo falar que sonhos sem meta são isso aqui, ó. Um papel em branco. Não adianta de nada. E às vezes até tem muita coisa escrita, mas se você não leva para a prática, não entende como fazer, ou melhor, você sabe o que você quer, você bota um limite, você bota um tempo, mas você não tem força, ou estímulo, ou propósito para chegar lá. E você para no meio do caminho. Aí, antes do carnaval mesmo, você já fala, não, deixa, o ano só começa depois do carnaval. Não, o ano só começa depois da Semana Santa. O ano só começa... E tem gente que está nessa desde o início do ano. Está falando, vou começar a pensar nas minhas metas depois da pandemia. E tá 2 anos nessa, quase 2 anos. Então, provavelmente não é o caso de ninguém que está aqui ouvindo sobre inteligência emocional, né, Elisa? Mas se vocês quiserem ter um melhor entendimento sobre como trabalhar suas metas, e inteligência emocional são esses 2 workshops. E a gente tem um valor diferenciado também para quem comprar os 2, né? A Black November do INAP, em passe com os nossos parceiros, né? A Fluir é uma delas, então a gente tem uma Black November. Ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, manda um direct, ou no da Fluir, ou no do INAP, segue a nossa página, curte, até porque semana que vem a gente vai ter mais uma live, PNL aplicada à saúde, com o nosso Pedro Daut, que estava até aqui, né, Pedrão? Eita, Pedro, beijo para você. Então, fiquem à vontade, um deles de inteligência emocional no dia 27 de novembro, é um sábado, quem é do Rio de Janeiro pode assistir ele de forma presencial, tá? Todos os cuidados, máscara, distanciamento. A gente vai preparar o INAP, a gente está muito ansioso para essa volta ao presencial, então você é nosso convidado.
E se você quiser fazer ele no formato online, a gente também vai ter no formato online. Tudo 100% ao vivo. Porque o que a gente acredita é que o aprender está no fazer. O que eu ouço, esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu sei. Então, aplicar, aplicar e aplicar. Esse é um dos lemas do INAP. Elisa, vamos lá para o muito legal, muito legal. A prática, enfim, tem as frases do mantra, né? Que é o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Que só para quem ainda não sabe, o sinto muito, você não está sentindo nada para ninguém, você sente muito por ter despertado aquela emoção em você, que como a gente já falou, emoção é algo incontrolável, então você sente muito por ter guardado aquilo, por ter aflorado aquilo. O me perdoe, você não está pedindo perdão para ninguém, porque ninguém te despertou a raiva é sua. Você que tem a raiva, não é do outro, não é o outro que botou a raiva em você, a raiva já estava em você. O outro foi apenas um gatilho, mas a raiva é sua. Então, me perdoe. É você se perdoando por você ter essa memória dessa raiva, dessa emoção. O eu te amo é porque para o Ho'oponopono só o amor cura. Então, é com o amor que a gente vai curar. E eu sou grato por essa transmutação desse sentimento, dessa emoção que foi aflorada e foi transmutada numa luz. E aí, quando eu faço essa limpeza, esse espacinho que essa memória estava ocupando dentro de mim, ele vai embora, ela se abre para a luz divina e aí vem uma bênção, vem algo para contribuir com a nossa evolução, com o nosso caminhar. Tem também a água solar azul, que eu faço uso muito aqui em casa, que é você pegar uma garrafa azul de vidro e colocar no sol para ela se solarizar, e aí você pode cozinhar, fazer o que quiser, dar banho no cachorro, molhar a planta, enfim, jogar na casa. E aí eu, para potencializar, ainda escrevo uma palavra na garrafa. Essa aqui é o amor que eu estou bebendo. Tem várias garrafas aqui em casa. Então também é uma outra ferramenta. A água fica até mais adocicada, mais gostosa. Do Ho'oponopono. Tem várias ferramentas do Ho'oponopono. Mas eu quero falar com vocês é o seguinte, esses workshops que o Léo trouxe, a vida está aí com os desafios. Quando a gente vê uma situação na nossa frente que a gente não pode mudar, que é aquilo que subiu a parede, é hora da gente olhar para dentro e perceber o que a gente precisa mudar na gente. Então tem a PNL, tem o Ho'oponopono, tem inteligência emocional, tem as metas, tem várias opções. Mas a decisão, o poder de decisão é de cada pessoa. Cada um escolhe se quer alimentar a inteligência emocional ou a ignorância emocional. Só não vale ficar desfilando com os problemas e com caos como chaveirinho, como celular, né? É verdade. Nossa, isso foi fantástico. Você quer ser um inteligente emocional ou você quer ser um ignorante emocional? Isso. Sabendo que tem tantas ferramentas maravilhosas, né? Exatamente. Sabendo que tem tantas ferramentas maravilhosas para gerenciar esses estados, né? E poder desfrutar desses recursos, dessas oportunidades que a vida está te dando. E a gente não veio à toa, né? A gente não veio a passeio. Existe algo, né? Com certeza. Elisa, nossa, a gente passou tão rápido, já quase uma hora de eu tenho conversa. Compromisso agora 8 horas. Eu vou ter que ir embora. Tá bom. Eu que agradeço demais. Foi um prazer ter você todo aqui. mundo que entrou aqui, que deu um alô pra gente. Eu vi que entrou, minha professora entrou maravilhosa, minha mãe, meu marido, minhas amigas, Mônica, Adriana, um beijo, obrigada. Obrigada, Léo, Sandra, Fernanda. Foi ótimo, Léo. Beijo a todo mundo que nos acompanhou. Pessoal, fiquem atentos, sigam nossa página, sigam a página da Elisa. Ela sempre traz muitas dicas sobre Ho'oponopono e outras ferramentas, né? Que ela tem aprendido ao longo da jornada dela de autodesenvolvimento. Quero agradecer demais a todos vocês que estiveram aqui. É um prazer imenso. Qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente que a gente vai estar disponível. Bom? Elisa, muito obrigado. Uma excelente noite para você, uma excelente noite para todos vocês. Olha o Gustavo aí. Valeu, Gustavão. Um grande abraço. Solange também, ó, só gente boa que tá aqui. Olha Beijo, a Flávia aí. Léo. Minha amada também, Fal Barreto. Legal. Beijo, meu amor. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.